Sejam bem-vindos a mais um ZebraCast, o podcast da Zebra Contabilidade. Dizem que, na política, o caminho mais fácil é o do silêncio e do conformismo, mas o nosso convidado de hoje escolheu a estrada barulhenta, a da fiscalização sem filtro. Em uma cidade onde muitos preferem o café com leite, ele se tornou o café forte, que tira o sono de muita gente. Muitos o chamam de polêmico, mas aqui no ZebraCast, a gente sabe que na contabilidade, o que é chamado de polêmica, muitas vezes é apenas a coragem de auditar o que ninguém quer que seja visto. Ele foi o vereador mais jovem da história de Assis, é o terror das licitações mal explicadas e o presidente das CPIs que sacudiram os bastidores do poder. Hoje recebemos o vereador Fernando Sirkia. Muito bem-vindo, prazer te receber. Uma honra poder estar aqui, agradeço o convite. Nós que agradecemos. Para mandar um alô para a audiência que vai acompanhar aí depois. E agradeço aí pela exposição, acho que resumiu um pouquinho do nosso trabalho. Resumiu um pouquinho do trabalho. Um pouquinho de pimenta, foi que faz parte. Um pouquinho faz parte, tá certo. A pergunta que eu faço para todo mundo no começo do podcast é: quem é Fernando Sirkia na fila do pão? Eu acho que Fernando Sirkia, antes de mais nada, é um indignado, um rebelde que ousa tentar fazer diferente. A gente vê no Brasil, de cima a baixo, desde lá quando a gente olha Congresso Nacional, porque no Brasil a gente resume muito a isso, né? A presidência da República, ao Congresso, mas a gente tem várias camadas da política social, da política de movimento, participação, e eu sempre fui um indignado. Eu acho que o meu caminho foi trilhado para tentar entender a política, para tentar entender a sociedade, como que a gente pode viver em um país tão desigual, em um mundo que produz tanta riqueza, mas que também produz tanta fome, tanta desigualdade. E esse caminho me levou para fazer ciências sociais. Sou formado pela USP, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, é a nossa base ali. E acho que foi esse sentimento que levou eu para a política. Espero que essa indignação seja a voz de outras pessoas que muitas vezes podem falar, mas não querem. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, quem é Fernando Sirkia na fila do pão? Acho que é um jovem aí tentando fazer diferente, tentando trazer as pautas que não são ditas, levantar as vozes de quem não consegue falar e tentar fazer a diferença. Legal. Entre a sociologia ali que você fez e virar político de verdade, onde foi a virada de chave? Onde você decidiu, não, eu quero virar político? Porque é uma decisão, acontece, uma hora às vezes a chave vira e fala, eu quero virar político. Onde foi? Como que isso aconteceu? Olha, foi um negócio meio doido, cara, porque foi 2019... Todo mundo vem aqui quando eu pergunto da política fala, foi um negócio meio doido, aconteceu meio doido. E foi. Porque eu acho que tem que ter um pouquinho de doidura pra entrar na política, Tem, né? assim, quando a gente entra na política, não é só assumir um cargo, você passa a ter uma vida pública. Sim. E isso implica várias coisas, você passa a ser uma pessoa que precisa responder quando você é abordado na rua, você tem a sua vida privada escrutinada até o máximo, principalmente quando você coloca o dedo na ferida, quando você aponta as coisas, e não é só a gente que sofre, a família inteira acaba tendo essa pressão. E voltando para a pergunta de como foi a minha trajetória, eu estava lá na USP estudando, estudante universitário, com 21 anos, e aí eu resolvi, já tinha ido para ciências sociais porque gostava de entender essas questões políticas sociais, e aí eu tive a oportunidade de começar a conhecer um pouco mais do que o Ciro Gomes trazia sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e aí acabei me encontrando muito no PDT, que é um partido democrático trabalhista, que traz justamente essa linha do desenvolvimentismo, de construir um Brasil forte, soberano, independente, da gente ter nossa própria tecnologia, produzir nossas próprias necessidades e forçar nossas potencialidades enquanto nação. E eu me interessei muito nessa fase, estudei bastante, e aí surgiu a oportunidade de ir com o partido para Brasília. Estava acontecendo o Congresso Nacional da UNE em 2019, um congresso importante, e aí a gente foi, o partido deu o ônibus, a gente conseguiu ficar no alojamento lá, e eu acabei indo assim meio que de gaiato para conhecer, não conhecia ninguém, não tinha proximidade com o partido, e aí de lá eu comecei a me envolver, conheci bastante jovens que pensavam como eu, e a gente construiu a juventude aqui de Assis, construímos um cursinho popular, e aí minha vida estava toda em São Paulo. Do nada veio a pandemia de 2020. E aí o ensino ficou totalmente EAD, a faculdade fechou, a cidade parou, e aí eu precisei tomar uma decisão. Ou eu ficava pagando aluguel com a casa fechada,
e na esperança de voltar, que era aquela coisa, né? Vão ser só 2 semanas, vão ser só 2 meses. Nisso foram 2 anos. E aí eu acabei voltando para Assis, estudando daqui. E nisso começou 2020, que era o ano eleitoral. A gente já tinha construído um grupo através da juventude, do PDT. A gente já tinha um trabalho social através do cursinho. E a gente resolveu lançar uma candidatura. Inicialmente seria uma candidatura coletiva, e aí eu representaria por São Paulo. Mas daí, como veio a pandemia, acabei tendo que vir. Aí eu falei, as coisas acontecem por algum motivo, né? Sim. E aí resolvi encarar. E foi muito louco, porque eu tinha 22 anos e eu não era conhecido, porque eu saí de Assis com 17. Então, assim, era um círculo social pequeno e não era nada conhecido. Sim. Totalmente o contrário do que você precisa para ser eleito vereador. Exatamente. Exato. Sim. E eu vim pro PDT, que coincidentemente era o partido do ex-prefeito José Fernandes. Tá. E quando eu venho, o PDT era o partido mais forte. Então, assim, eu era uma zebra total naquela eleição, fazendo trocadilho. E aí o PDT tinha vários vereadores, tinha várias lideranças fortes. Tinha o Cachorrão, que foi vereador por 4 mandatos. Tinha o Simile, tinha o professor Dodé, que era presidente da Câmara. Tinha o Gordinho da Farmácia. Tinha um dream team, como fala. Sim. E aí eu fui ali na humilde, conversando, tentando aderir os grupos mais da juventude, trazendo algumas pautas diferentes e tal. E foi uma coisa que aconteceu, cara, sem dinheiro, sem nada. A gente foi lá gravando uns vídeos na internet. Eu lembro que a gente não tinha nem um tripé para poder gravar o conteúdo. A gente colocava em cima colocava assim na caneca, colocava na frente assim o celular. E aconteceu, aquela eleição acho que foi a maior surpresa, porque eu fui o 5º mais votado. Então eu já entrei meio que com uma legitimidade popular, assim. E aí a gente entrou, em 2020 da pandemia, em Assis foi um ano mais tranquilo. A gente entrou, foi eleito, tomou posse. Antes de começar as sessões já começou a ficar ruim a coisa da pandemia. Começou a morrer muita gente em Assis. Eu lembro que o noticiário assim, tinha 10 mortes por dia, 8 mortes por dia. Sim. E 10 mortes em Assis era uma coisa que assim, todo mundo conhecia as pessoas que estavam falecendo. Eram comerciantes, eram pessoas que faziam parte da comunidade. E aí a gente já falou que a gente foi meio que forjado no fogo mesmo, porque a gente já entrou nesse cenário de pandemia, de fechamento, de sessão remota. Então eu acho que esse período foi muito importante para o amadurecimento, assim, e é ali que eu vi que esse era o caminho que eu tinha que seguir, que essa era a minha vocação na política, de tentar trazer novas pautas, trazer novas ideias. Eu acho que a juventude tem um papel que precisa ser feito, que precisa ser ocupado esse espaço, que é o que a gente fala. Quando a gente vê uma Câmara dos Vereadores, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados, lá tem várias cadeiras. E tem uma máxima na política que a gente fala que não existe vácuo. Enquanto tem cadeira, tem gente sentada. E se a gente não for disputar, se a gente não participar do debate, fica cada vez mais fácil das pessoas ruins ocuparem essas cadeiras. Sim. Então foi nesse intuito que eu vim para a política. Legal. História... Eu falo que quando é para ser política, eu acho que nasce com... Alguma coisa acontece mesmo ali na história, durante a história, que faz a pessoa entrar, né? Tipo, quando você entrou ali na política, quando você decidiu ser vereador e foi votado, você provavelmente trabalhou ali uma mudança dentro do que acontecia, dentro da história de Assis e tudo mais. Você acha que isso fez aumentar seus votos na questão de... Qual foi a sua estratégia, que, tipo assim, que fez realmente trazer esses votos para você? Foi essa estratégia de liderança, tipo assim, de uma nova liderança, de uma nova visão? Porque eu vejo muitos jovens entrando na política com essa idade, com essa ideia jovem. E aí o público jovem segue. Um amigo meu mesmo lá em Novo Horizonte, também foi um dos vereadores mais novos, tal, entrou lá com 20 e poucos anos. Também entrou com essa ideia jovem, sabe? Essa coisa, vou mudar, sou uma pessoa nova. E você acha que realmente, quando você entra com essa estratégia, dá certo? Olha, eu acho que depende. Porque a eleição, ela não é um fim por si mesma. A eleição ela é um reflexo do que vem acontecendo na sociedade. E naquele momento, o sentimento era muito forte, um sentimento de renovação. Tanto que dos 15 vereadores, só 2 foram reeleitos naquela oportunidade. Foi um ano que aconteceu muito isso, né? Foi um ano atípico. Esse ano e o pós-pandemia ali foi 2 anos de muita renovação, né? Foi. Na política. Foi. De 2018 em diante, eu acho.
E aí eu acho que eu consegui introduzir nessa forma, até porque o jeito de fazer política eu acho que eu trouxe é um jeito diferente. A gente falou aí sobre a pimenta, sobre a polêmica, e eu já, na campanha, já tinha esse caráter fiscalizador. Na época a gente descobriu que tinha um candidato que tinha recebido o auxílio emergencial que o governo tinha dado na pandemia, e na verdade ele ostentava nas redes sociais, com iate, com garrafa de bebida cara, viagem pra Dubai, umas coisas de doido assim. E na época a gente fez um vídeo meio que ensinando o eleitor a fiscalizar. Falei, antes de decidir seu voto, fiscalize seu candidato e tal, vem aqui, pega esse número, joga lá no portal da transparência. E aquilo lá deu uma repercussão legal. E nessa toada da juventude, eu acho que naquela eleição, quem me carregou praticamente foram os mais jovens. Teve muitos casos de molecadinha de 20, 18 anos que levou o vô e a avó para votar. Aí convertiu o voto do vô e da avó. Então, assim, não foram somente eleitores, foram multiplicadores da de tudo tua que a gente ideia, vinha do que trazendo. você tava fazendo. Legal. Isso acontece, vem acontecendo muito, eu acho, cada vez mais, né? Acho que cada vez mais as pessoas, elas querem um novo. Vê que aquilo ali não dá certo, elas querem um novo. E eu acho que a política hoje, ela vem falando muito de novo. E fizeram até o partido novo no meio do caminho. No meio do caminho fizeram até o novo, mas eu falo que é isso que eu acho que é uma das perguntas que eu tenho pra você. Como é prometer o novo e na hora e dar de cara com o que realmente é a política por trás? Como é isso, entendeu? Porque na hora todo mundo promete o novo, mas quando senta na cadeira, muita coisa muda na hora de fazer um novo que a gente quer fazer. Porque existe muito mais coisa por trás. Como é isso? A realidade como que consegue fazer ou como que consegue, às vezes, lidar com a frustração de não fazer? A gente estava falando sobre esses movimentos de renovação, né? Esse sentimento que foi de 2018 para cá. E eu faço uma diferenciação muito clara entre o que é nova política e velha política e o que é boa política e política ruim. Porque nos últimos anos a gente vê muito isso, a nova política. Eu não acredito muito na nova política, eu acredito na política boa. Porque a nova política muitas vezes é só a casca. Na hora que você vê o discurso, ele é de uma coisa nova. O discurso é a casca. O discurso seria a casca. Isso. Mas a prática é outra. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar a boa política da velha política. Tem políticos aí que têm 80 anos, mas que fazem a boa política. Assim como tem políticos de 20 anos que fazem a velha política. A velha política, sim. Então, assim, eu faço essa diferenciação porque a gente trabalha para tentar fazer a boa política. E de verdade, a gente vê que a realidade se impõe. A vereança hoje, ela é extremamente limitada por várias razões. Se você pega a competência de legislar, que é uma das nossas principais atribuições, 90% de legislação brasileira é competência do Congresso Nacional. Aí, o que sobra para os estados já é residual. Aí, o que vem para o município é o resíduo do resíduo. Então, assim, a gente pode legislar sobre muito poucos assuntos. A pessoa fala, por que você não faz uma lei para pagar o direito do servidor, que nem veio do descongela agora? Imagina que loucura seria se o vereador pudesse fazer um projeto pagando alguma coisa para o servidor A ou para o servidor B. O tanto de interesse que não ia ter. Então, tanto de troca, moeda de troca que isso ia virar. Exato, também, né? e até a questão entre poderes, né? Porque é o legislativo dizendo como que o executivo remunera o servidor dele. Então, a gente, na realidade, a gente vê que tem muitas limitações da atuação do vereador. E aí a gente tem que ser criativo. A gente faz várias leis que muitas vezes elas seriam declaradas inconstitucionais, mas que a gente vai lá e pesquisa a fundo, encontra exceção. Por exemplo, a gente tem vários projetos na Câmara que foram nesse sentido, porque a gente fala muito, o vereador não pode gerar despesa. Mas a gente tem, por exemplo, o projeto das hortas comunitárias, foi feito no passado, não por mim, mas votei o projeto do absorvente para mulheres carentes, que gera uma despesa, mas que está atrelado lá à dignidade humana, tem que estar ligado a alguma coisa. A gente fez, por exemplo, o projeto do Wi-Fi público, que coloca Wi-Fi em vários locais. Então, assim, na realidade a gente tem que rebolar para tentar fazer diferente, porque é isso, a realidade se impõe e a realidade no Brasil, infelizmente, é dura. Não é fácil trabalhar pro povo hoje na realidade política que a gente tem.
Fernando, muita gente diz, o circo é polêmico demais. Para você, ser polêmico é um defeito de quem quer parecer ou é uma única forma de ser um fiscal eficiente em uma cidade conservadora como a nossa? Olha, eu acho que é a única forma de ser eficiente. Eu trago um exemplo concreto. Hoje, eu fiquei a tarde toda em uma audiência que é referente a um processo de improbidade administrativa que a gente atuou, a gente denunciou lá atrás, virou uma investigação, essa investigação virou um processo e começou a ter as audiências. O processo foi sobre a contratação de monitores para o transporte. O serviço do transporte da educação era feito com monitores que eram alunos estagiários. Certo. De repente eles fizeram da noite para o dia uma licitação, uma dispensa emergencial, e essa dispensa emergencial resultou na contratação por dispensa de licitação, que é um processo simplificado, faz tudo de maneira mais direta, só pega 3 orçamentos. Resultou na contratação do marido de uma das principais servidoras lá na Secretaria Municipal de Educação. Mas aí para uma empresa terceirizada, no caso. Uma empresa terceirizada, exatamente. E aí na época a gente fez um vídeo relatando essa situação para a população, foi criticado de todos os lados, como sempre. O vídeo ou a situação? O vídeo. A situação e o vídeo, no caso, né? Sim. Porque as pessoas tentam colocar essa pencha, que é só polêmica e tal. Sim. Através desse vídeo que foi publicado, uma estagiária comentou e foi uma prova fundamental agora nessa audiência. Então a gente vê, se não fosse a gente falar o que estava acontecendo para a população, essa informação jamais teria chegado nessa estagiária que foi lá depor e explicar como é que foi a visão dela do que aconteceu. Legal. Então, muitas vezes, a gente precisa jogar luz no que está ali nas sombras para que a população possa saber o que está acontecendo. Porque no final é tudo dinheiro nosso. Sim. Quando a gente vê uma contratação dessa, que é uma coisa boba na educação, de cotidiano, R$500 mil uma contratação dessa. Aí quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, a gente vê que a participação social, que as pessoas acompanharem, como acompanharam no passado a CPI da FEMA, como acompanharam a nossa atuação nos casos da educação, elas contribuem muito. Elas trazem informação, elas se indignam com a gente, elas passam indicação de testemunha, elas indicam provas, elas contam as histórias pra gente. E isso é o que faz a gente chegar lá na frente numa denúncia, de conseguir formalizar, porque eu falo assim, tem coisas erradas acontecem em todas as administrações, eu acho que faz parte do ser humano. Em qualquer lugar, não só na política, qualquer lugar que a gente for, vai ter ser humano fazendo cagada. Na política, quando a gente está na vereança, a gente vislumbra uma parte dessas cagadas. Só que a gente consegue só realmente atuar, fiscalizar, documentar e encaminhar isso em uma parte muito menor. Porque boa parte a gente não consegue documentar, a gente não tem testemunha, a gente sabe às vezes é o que o promotor fala às vezes, a diferença da fofoca e da denúncia. Muitas vezes a gente sabe da fofoca, a gente sabe a história, como que é, mas a gente não consegue provar. E aí que entra essa questão. Aí quando você dá publicidade, as pessoas abraçam aquilo, as pessoas sentem que elas fazem parte, elas se sentem encorajadas a denunciar, servidores que pedem sigilo, isso é uma coisa que acontece quase todos os dias. Pelo amor de Deus, não fala meu nome, mas tá acontecendo isso, fica de olho. Então eu vejo essa atuação do nosso mandato um pouco mais ácida, um pouco mais incisiva, como uma parte fundamental para a gente poder exercer a fiscalização. Sim. E como lidar com as críticas? Porque, vou falar pra você, trabalhar dessa forma, ela é uma forma ativa, é uma forma de fiscalizar, é uma forma ativa. Às vezes o seu modus operandi ali, é o jeito que você trabalha e é o jeito que você junta a tua audiência com o teu trabalho e mostra que realmente você está ali para mostrar para o povo que realmente está acontecendo. Mas como lidar com as críticas? Eu acho que as críticas fazem parte. Eu acho que quem está na vida pública e tem medo de crítica está no lugar errado. O que mais tem é crítica, muitas vezes críticas construtivas que a gente pega, agrega, às vezes isso traz uma visão que a gente não estava vendo, mas muitas vezes também a gente recebe críticas de todo tipo. As destrutivas, as feitas por perfis falsos, as que atacam a nossa família. Mas assim, a gente tem que entender, lógico, quando ultrapassa um ponto, a gente aciona as autoridades competentes, mas eu sou uma pessoa que costuma levar muito na esportiva sempre. Dificilmente você vai ver eu entrando com uma ação, alguma coisa assim. Pelo contrário, normalmente sou eu que recebo as ações. Recebe muito? É muito. Bastante.
esse é o preço, infelizmente, de falar pro povo quais são os problemas que aparecem, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, tem uma equipe de advogados boas que a gente consegue se livrar de quase todas elas. Por trás de toda essa estrutura, porque não é fácil acompanhar e estar por dentro de tudo que acontece. Você tem ali, porque olhar orçamento para ver o que está errado, o que não está, onde alguma coisa está acontecendo errado. Você tem alguma estrutura de pessoas que trabalham com você? Como é que é isso? Ou é você ali na linha, vendo linha a linha? Cara, isso é muito doido que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento. É até uma pergunta boa pra gente trazer. Na Câmara de Assis, diferentemente da nossa região, Ourinhos, Marília, Prudente, a gente não tem assessor. Então, assim, literalmente a gente cobra o escanteio, corre pra cabecear e tenta defender ainda. Então, assim, tudo que a gente faz parte do vereador, basicamente. Lógico, tem a estrutura administrativa da Câmara, mas é da Câmara. Então, por exemplo, essas análises que a gente precisa fazer é o vereador. A Câmara vai organizar os documentos, vai disponibilizar lá o espaço, vai ter tudo certinho, mas essa estrutura é da Câmara. O assessor parlamentar, que é quem ajudaria a fazer tudo isso, não. Então, quem responde o cidadão no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais sou eu. E você é a favor do assessor ou não? Eu acho que é importante a gente se discutir. Assim, a Assis teve um trauma no passado. Por isso. Em relação... Tem uma entrevista já com vereadores aqui, todo mundo fala isso. Mas é uma coisa que, assim, quanto mais o legislativo tiver condições de fiscalizar, mais efetividade vai ter lá na ponta. Foi exatamente o que eu falei aqui no passado. Eu acho que a parte da assessoraria, as pessoas às vezes não entendem que ajudaria, às vezes, a fazer com que seu trabalho alcance cada vez mais lugares, mais pessoas, mais coisa, né? Exato, e até para analisar documentos. Por exemplo, a gente está na CPI lá agora, a gente recebeu 30 mil páginas de documentos, extratos, empenhos, notas fiscais. E faz parte, às vezes, da CPI eles enfiar um monte de documento. E eles enfiam e mandam em papel. A gente tem uma mesa dessa aqui, ó, de pilhas e pilhas de papel, com aquelas planilhas, com aquela letrinha bem pequenininha que você precisa colocar a régua. Qual CPI estão apurando agora? A gente está na CPI da Maracutaia, que é uma CPI que investiga uma série de desvios de combustível, de manutenção, de óleo, de lubrificante, em 3 secretarias basicamente, que é a Secretaria da Educação, a Secretaria de Obras e a Secretaria da Saúde. Nesse primeiro momento a gente está analisando todas as coisas da saúde, mas assim, garanto que vai longe, tem muita coisa. Trabalho, né? A gente costuma dizer, quando a gente abre uma CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas a própria Câmara não fornece pessoas para ajudar, é vocês no olho ali mesmo fazendo a CPI. Isso, a gente tem uma equipe, né, que tem hoje 2 procuradores jurídicos, a gente tem 2 assessores legislativos e outros 2 servidores. Mas é o que eu disse, assim, eles fazem a parte técnica, eles autuam o processo, eles digitalizam tudo, eles copiam. Sim, mas a parte de procurar o rolo ali é vocês. O mérito de entender o que é, de fazer o cara crachar, de pegar, esse veículo estava aqui de acordo com o GPS, foi abastecido aqui e cruzar com a escala do motorista, por exemplo, uma coisa que a gente vem fazendo. Esse trabalho tem que ser a gente, que é o grande da investigação, né? O grosso é fazer esses cruzamentos. E aí, como sempre, como não é interesse deles, eles tentam dificultar um pouco, né? Manda papel, digitaliza, e aí a gente não consegue usar as ferramentas que a gente tem, inteligência artificial, planilha, enfim, tem que ser na unha mesmo. CPI é uma coisa que não é fácil mexer não, porque eu sei que os caras enfiam papel mesmo para dificultar o trabalho, né? Com certeza. E essa parte de ser um pouco polêmico, de incomodar, de cutucar, porque eu vejo, tá vendo seu perfil, você tá ali em todos os setores, olhando e apontando e falando, pra que isso, pra que aquilo, isso aqui tá errado e tudo mais, o dinheiro nosso tá sendo jogado fora aqui. Tem algum momento que isso ultrapassou o campo político e atingiu o lado pessoal? Você diz meu em relação a outro? Alguma vez você, por exemplo, você chegou a pensar assim, cara, vou dar uma segurada, vou baixar o tom, isso me afetou, isso não foi bom pra mim, pessoalmente, não como vereador? Sim, eu acho que assim, é uma questão até que eu levo pra terapia, porque a gente... Político tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia, não tem como, é muita demanda, é muita pressão, e assim, cara, porque a gente tenta fazer essa separação, o que é político, o que é pessoal, mas no final do dia só tem um Fernando só. O mesmo Fernando que vai estar em casa com a família é o mesmo Fernando que vai estar na rua. Então a gente tenta fazer essa separação, mas é um desafio, porque
o que é político afeta o pessoal, a família que o diga, tá acompanhando lá. Quando a coisa aperta, a gente fica às vezes até tarde, recebendo ligação, conversando, estudando, analisando o documento. Então, assim, é muito difícil separar as coisas, sabe? É um exercício que eu tento fazer, até para blindar algumas coisas, mas às vezes não tem como. É uma pessoa só, é ser humano, e a gente tá sujeito aí, né? A tudo que vem de fora. E dentro de todas essas que você já mexeu aí, qual foi a CPI ou a problema, a bucha que mais mexeu com você, assim? Falou, cara, isso aqui não, isso aqui não precisava, sabe? Isso aqui é foda. Qual foi a que mais mexeu com você? Ah, cara, na CPI da FEMA teve umas coisas assim que eu olhei e falei, não vale a pena. Porque a gente tinha uma série de situações, assim, daquela CPI ainda existem várias ações que estão rolando, existem dezenas de inquéritos que ainda estão rolando, fazendo investigação, o promotor está instruindo, a Polícia Civil. E aí tinha algumas situações lá que a gente via que extrapolava o município, sabe? Que ia pra, assim, um negócio grande mesmo, que podia chegar em tubarão aí do governo do estado, chegar em gente perigosa, que a gente falou, ó, a gente já tem tanta coisa errada aqui, vamos analisar, vamos relatar, mas a gente é uma CPI do município, a gente não precisa aprofundar esse lado aqui. Vamos focar no que a gente já tem, que já é muita coisa. Aquela CPI, assim, ela durou mais de um ano com a prorrogação e foi, assim, uma coisa gigantesca. Foram, como eu disse, dezenas de inquéritos que ainda estão rolando. E aí tinha umas situações ali que a gente olhava e falava, ó, acho que não vale a pena, pensando em família, pensando em todas as questões que envolvem segurança. Então realmente tem um ponto ali que você vira e fala assim, cara, eu vou até aqui e é isso. Eu acho que, assim, aí precisaria ser deputado para entrar nessa seara, entendeu? Porque é uma coisa que extrapolava o município, é uma coisa que você via que aconteceu aqui, mas que aconteceu em outras cidades que eram sujeitas ao mesmo partido, entendeu? Sim, entendi. E aí a gente começou a ver, e na hora que a gente começou a ver para onde levava, a gente falou, vamos focar no que tem aqui da cidade, nas coisas que tem aqui que são sérias, que são graves, porque se a gente perder tempo aqui, a gente vai sair da nossa competência e vai abrir uma caixa de Pandora. Quando você começa a mexer nessas caixas de Pandora, nesses trabalhos, você vê que muito do que acontece ali é má fé das pessoas ou é tipo assim, incompetência de gestão mesmo? Cara, é um misto dos dois, porque um precisa do outro. A má fé, ela precisa da incompetência, do controle interno para que ela possa acontecer. Aquela coisa que a gente... E a incompetência... a incompetência, tipo assim, não olhou aqui, é aqui que a gente vai mexer. Tipo. Exato. E a incompetência, ela é a ferramenta para a má fé acontecer. Porque se tiver tudo fiscalizado, o controle interno, os controles que você faz dentro, tudo regulamentado, os processos, fica mais difícil. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, a gente está fiscalizando essa questão do combustível. E aí, é praxe na administração pública, você pega o carro aqui, você vai lá para a prefeitura, você coloca, eu peguei o carro aqui com tantos quilômetros, devolvi lá com tantos quilômetros. Esse controle é fundamental até para você fazer manutenção, para você ter controle se acontecer alguma coisa com o automóvel. É praxe. Mas daí a gente foi pedir da prefeitura a questão dos livros de marcha referente a todos os maquinários, os veículos lá da Secretaria de Obras. Aí eles falaram que não fazem nenhum tipo de controle. Ou seja, é uma má administração que pode vir que a dar brecha, abre espaço para má fé. Exato. Entendi. Então, assim, uma coisa ela caminha intrinsecamente com a outra. Onde tem gestão competente, onde tem controle interno, onde tem respeito ao dinheiro público mesmo, você fecha espaço. E onde tem má administração, falta de controle de processo interno, falta de regulamentação, falta de controle interno, você abre espaço para as coisas de má fé acontecerem. Eu mesmo fui sou proprietário de posto de combustível, e a gente às vezes participava de licitação para vender, e a gente sempre foi obrigado, na verdade voltava a nota, às vezes se a notinha não tinha quilometragem do carro ali, por exemplo, entendeu? Não tinha ali o pedido lá, a autorização e a quilometragem do carro que tinha aqui na nota fiscal, então. Para fazer média e tudo mais e tal. Então... a gente vê que a CIS ainda está anos-luz disso. Não é uma cidade tão grande, o que causa um pouco de estranheza, né? Muitas pessoas criticam o salário dos vereadores e os custos da Câmara. Como você justifica o ROI, né, que é o retorno sobre investimento de seu mandato para o pagador de imposto de Assis? Olha, eu acho que o nosso mandato, principalmente nessa área da fiscalização,
traz muitos benefícios. Eu posso voltar lá no primeiro mandato, quando a gente estava falando de pandemia. Eu fui presidente da CPI do Furas-Fila da vacina. A gente fez na época, na Câmara, uma lei que determinava a transparência da fila da vacina. Começou aquela loucura, né? Quando veio as primeiras doses, eram alguns grupos restritos e todo mundo queria saber quando ia chegar em si. Eu lembro que na primeira parte foi primeiro para os profissionais da saúde. Certo. E aí quando a gente pediu a lista, foi uma resistência do executivo e tal. Quando publicou, a gente viu que tinha vários nomes lá que não tinham nada a ver com o profissional da saúde. Gente, por exemplo, influente na cidade, com posses e tudo mais, que se cadastrou como se fosse profissional da saúde na clínica médica do filho. E aí a gente encaminhou isso ao Ministério Público, esse caso foi analisado, foi feito um acordo e a gente só nesse caso, no comecinho do mandato, restituiu R$80 mil através de multa, que foi aplicada, feito um acordo e essa multa foi convertida para o SUS. No caso da FEMA, então, nem se fala o tanto de retorno que a gente conseguiu. Só um contrato lá que a gente tinha, de telemedicina, um serviço que nunca ficou muito bem explicado o que era, para que era, quem era, 1 milhão por ano. A gente conseguiu, através da atuação da CPI, através da sensibilização na época, os próprios diretores que tinham contratado, descontrataram. Podemos dizer que o seu ROI ele é um ROI de investimento, tipo assim, de retorno, tipo de ir atrás do que está errado para pegar esse dinheiro de volta. Exatamente. E aí são números altíssimos. E eu acho que tem também um caráter educativo, né? Foi uma coisa que eu falei na minha pós. Eu falei, enquanto tiver gente de olho no dinheiro público, a gente vai estar aqui para que eles possam ter certeza que vai ter alguém olhando. E eu acho que também tem esse lado, entendeu? Além de todas essas irregularidades que a gente já investigou, já apontou, esse da audiência que eu falei que está rolando ainda, que pode vir a ter uma restituição caso o juiz entenda que houve dano ao erário, a gente entende que a gente retribui ao município através dessas formas. Lógico, a gente também capta recurso, traz emenda parlamentar, tenta de todas as maneiras maximizar o resultado, trazer mais eficiência para o município. E nessa parte de captar recurso, tudo isso aí, o que é mais fácil? Captar recurso ou pegar dinheiro de volta? Cara, trazer dinheiro de volta pro caixa? Depende do ano. No ano de eleição, como a gente tá agora, é um pouco mais fácil. Trazer todo mundo recurso, tá querendo voto, né? Então eles vêm e oferecem. A gente tá para anunciar algumas emendas aí pro município. Legal. Mas assim, eu costumo dizer assim, a captação do recurso é um extra, né? Porque o pessoal cobra muito o vereador. Não, o vereador tem que trazer dinheiro, tem que trazer recurso, não sei o quê. Mas se você pegar lá as funções do vereador, não é função do vereador trazer dinheiro. Não é função de captar recursos. Explica, pessoal, qual a função certa do vereador? A função do vereador, enquanto poder legislativo, é legislar, em primeiro lugar, nas matérias que couber, votar os projetos do executivo, a gente faz esse controle, porque tudo que vira lei precisa passar pela gente. Sim. E fiscalizar, acho que fiscalizar é o mais importante. E além disso, representar a população. O vereador é quem vai ouvir as demandas, quem vai conseguir direcionar a população para o local correto, para fazer o pedido administrativo, para pagar o IPTU, para fazer as coisas. Sim. E eu acho que esses são os dois mais importantes. E aí, essa questão da captação do recurso é um plus. A gente se esforça, porque a gente quer trazer recurso para o município, mas para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, o Tribunal de Contas não autorizava a Câmara a pagar a viagem para Brasília, para São Paulo, para poder buscar recurso. Tinha que ir com recurso. Falava que a competência não era da Câmara. Agora a gente está conseguindo começar a avançar nesse sentido. Mas aí o vereador tinha que tirar recurso da própria... Exatamente, tinha que tirar. Bolso. E uma coisa que também que é mas importante... Mas não pode ir pro cabo da prefeitura, nada? Tipo... Não podia. Agora o Tribunal de Contas começou a entender que pode e começou a liberar. Mas assim, não é uma coisa consolidada ainda, está caminhando. E uma coisa que é importante dizer, que o pessoal fala, o vereador tem salário. O vereador tem subsídio. E tem uma diferença. No final do ano, a gente não ganha 13º, a gente não ganha um terço de férias. O nosso salário é aquilo mensal. Hoje é 8.500 bruto, líquido dá uns 6 e pouco. E é isso que a gente recebe mensalmente. Não tem mais nenhuma ajuda de custo, que o pessoal acostuma muito com deputado, né? Porque terno, deputado casa, é auxílio terno, casa, viagem, comidas, carro, gasolina, refeição. E aí vira aquele pacotão de privilégio. Não faz mais nada. O vereador não, ele tem o salário e é isso. Se eu tomar uma ação, como eu tomo muitos, eu tenho que pagar o advogado, eu tenho que pagar as custas, eu tenho que me representar. No final da conta, compensa? Cara... financeiramente, não. Pra mim, com 22 anos, compensava. Assim, era uma conta que... começo de carreira, recém-formado e tal. Mas hoje, no segundo mandato, eu já começo a ver. Nossa, se eu tivesse seguido outro rumo, se eu tivesse
prestado um concurso, se eu tivesse ido para advocacia, que eu estou terminando o curso de Direito. Mas assim... Aqui, mesmo? Isso, eu tranquei, mas estava na Anhanguera. Eu também, tô no quarto ano. Legal. Se eu voltar, a gente volta meio que junto ainda, eu tô no finalzinho. E aí, eu acho que o negócio é esse. Valer a pena financeiramente mesmo, eu acho que não vale. Se formar direito financeiramente pra você, vale porque você não vai precisar pagar advogado, né? Já é uma boa economia, com certeza. Já é uma boa economia. Mas assim, eu acho que... Dá até pra apelar um pouquinho mais, né? Dá até pra apelar, falar um pouquinho mais. Dá pra fazer uns pouco mais de trabalho. O problema é causar umas polêmicas a mais. Gravar uns vídeos. Não é mais tantos mil que eu vou gastar aqui, é tantas horas que eu vou fazer o processo, vai passar a madrugada fazendo. Mas é importante, porque assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Porque, cara, a vereança é uma coisa que exige trabalho integral. A gente acostumou com um vereador que faz bico na vereança. Essa é a realidade. A gente tem, na história aí da Câmara, a vereança como um bico. O cara tem 1, 2 empregos e de segunda-feira ele vai para a Câmara. Mas quem quer fazer um trabalho sério, quem quer construir política de verdade... além da parte que é analisar todos os projetos que passam pela gente, a gente vota um orçamento de 600 milhões de reais. Então assim, a gente vota abertura de crédito para tirar dinheiro de um lugar e mandar para o outro o ano inteiro. Então assim, existem 2 jeitos de fazer o trabalho. Ou você vai analisar todos os projetos, acompanhar tudo que está acontecendo, fazer questionamento dentro dos projetos, propor leis, fiscalizar, acompanhar... Ou você vai lá toda segunda-feira, coloca o dedo, vota sim, não e já era. Você entende? E eu não me enxergo fazendo isso, entendeu? Eu consigo estar na política me entregando 100%. É uma coisa que eu acho que é uma questão até de lealdade a quem confiou em mim, a quem votou em mim, quem deu esse voto de confiança, que eu acho que é o que tem mais de importante na democracia. Eu vejo muito isso nas pessoas as pessoas que realmente leem os projetos que vêm. Às vezes é aquele voto que você dá não quanto o que a população quer, mas é porque você entendeu que aquele projeto não vai ser tão bom pro caixa, não vai ser tão bom pro povo quanto pensa. E aí as pessoas entendem, porque às vezes é um voto político, que o cara não lê e fala, o que o povo quer? Não, beleza. Eu já vi muito vereador ser criticado contra isso, na questão de porque o cara lê o projeto. E o cara entende que aquilo ali, tipo assim, além de ser às vezes inconstitucional, uma das coisas besta que eu vi muito acontecer, não sei como foi isso aqui em Assis, por exemplo, na época da pandemia, colocar a pulseira nas pessoas que tinham Covid. Isso foi muito, tipo assim... Foi, eu lembro. Eu não sei aqui em Assis, mas na minha cidade foi tipo assim... aquela coisa que todo mundo... Pessoa que nunca viu nada da Câmara abriu o YouTube para ver ao vivo a sessão de votação quanto a isso, porque... Sendo que, querendo ou não, é uma coisa inconstitucional, entendeu? E aí de você ver vereador votando contra... A marca da besta? Entendeu? Eu falei, então vai marcar os outros agora? Tipo assim, você via vereador votando contra, porque sabia disso, que são pessoas que lê o projeto, que vai lá e estuda, e aquele povo votando a favor, porque é voto do povo, entendeu? Tipo, o cara nem sabe que tá votando, entendeu? Eu falo, tipo assim, quando a pessoa leva a política séria, ela lê esse projeto, totalmente é um voto real, assim, não um voto do povo, né? Tipo, não um voto... Claro que a pessoa tá ali analisando o que é melhor, mas às vezes vai analisar um negócio que às vezes vai cair daqui a pouco, entendeu? Tipo, que não vai fazer... Não tem sustentabilidade. Só que aquela coisa, dependendo do povo, ele não olha se o projeto vai cair daqui a pouco. Ele nem sabe que o projeto caiu, entendeu? Nem sabe que não passou depois, que é inconstitucional e tudo mais. É aquele voto ali, já era. Não, meu vereador votou. O corte, né? Hoje em dia é esse negócio da geração TikTok, né? O corte. Passando, o corte. E tem uma coisa que me frustra um pouco, cara, que eu acho muito doido. O vereador, ele pode fazer o melhor projeto do mundo. Posso fazer um projeto que vai acabar com a fome em Assis, que vai instituir, vai fazer uma revolução. Não tem atenção nenhuma. Os projetos sérios, os projetos bons, não tem atenção nenhuma. Agora você faz um projeto maluco, que nem uma coisa dessa, marcar quem tem AIDS, uma coisa principalmente que mexe com costumes, que mexe com essas pautas mais específicas. Pronto, você tá no G1, você tá no noticiário, o vereador propõe, que nem essa conversa de banheiro que tem. Não, o banheiro pra cis, trans, não sei o quê, é uma coisa que nunca foi um problema na nossa sociedade, mas cria um estardalhaço, que de repente eu vi lá, o vereador mais votado de São Paulo fez isso, aquele Lucas Pavanato. Fez isso, todos os sites cobriram.
Projeto inconstitucional, que não servia de nada. Mas saiu no G1, saiu no UOL, saiu na matéria da Globo. Mas é isso que eu falo, são realmente os projetos do povo, para trazer voto, para trazer uma... As coisas mais grotescas, elas surgem assim. Agora as coisas mais sérias, sei lá, transparência, fiscalização, controle social... Ninguém quer saber disso, não. Ninguém quer saber. Nem sabe que essa é a função. E aí eu acho que isso é um retrato da nossa sociedade também. Porque a política acabou meio que virando esse circo, entendeu? É jogar pra plateia ver... É fazer uma coisa que você sabe que não vai dar certo, mas você faz só pra levantar o barulho. E aí é uma coisa que é um pouco frustrante, assim, porque eu falo, a gente faz vários projetos bacanas e tal, às vezes você olha lá na TV, tem os projetos mais doidos, as coisas mais doidas que aparecem, e aí o cara ganha destaque. E nisso de ganhar destaque, aparece na TV, aparece no UOL, o cara acaba ganhando voto. E aí o cara que tá trabalhando sério, que tá fazendo serviço coeso e tal, não aparece. É um retrato uma limitação, uma deformidade da democracia. Pensando numa política atual, pensando tipo, numa reeleição e tudo mais, como vereador e como acaba sendo um marqueteiro e tudo mais, tem que trabalhar os dois lados ou não? Não tem como, assim... Tem que ter o projeto também do povo, mas tem que ter o projeto sério. Como é que funciona? E como é que é Fernando Sirkia nisso? Então, cara, é uma balança, né? Você tem que ficar ali em cima do muro, no sentido de equilibrar os dois lados. Mas, assim, tem coisas que eu acho que são inegociáveis e tem coisas que... Por exemplo, a gente viu um exemplo concreto. A gente estava votando esses dias o projeto que determinava o pagamento do Descongela, que teve as vantagens da carreira, referente aos 2 anos da pandemia, ficaram congelados. E aí, por exemplo, às vezes o servidor tem 3 anos... descongelou os 2 anos, ele consegue um quinquênio que é 5% a mais no salário, que é uma vantagem da carreira. E esse projeto demorou para vir para a Câmara, demorou, o prefeito anunciou, demorou. Quando ele finalmente chegou, a gente já de cara viu que estava faltando o estudo de impacto orçamentário, que não sou eu que estou exigindo, é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem que passar por todos, né? Tem que passar pelas comissões também. Isso, aí ele veio, eu sou presidente da comissão de orçamento, ele veio e já falou, tá faltando, o executivo catou e mandou. Quando o executivo mandou, eles falam que estavam se debruçando nesse estudo de impacto orçamentário fazia um tempo. A gente viu que ali só tinha um valor, e a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que esse valor esteja detalhado. E aí você precisa colocar como que você chegou nesse valor, memória de cálculo, como se diz. Sim, mostrar o cálculo Mostrar o seu raciocínio para chegar naquele valor. Aí a gente chegou na comissão de orçamento já com uma pressão gigantesca. Por quê? O executivo prometeu que ia pagar, ia fechar a folha. Ou seja, se eu barro o projeto da comissão de orçamento, eu sou o cara que está impedindo o funcionário de receber os 5%. O que eu fiz nesse caso? Mostrando bem esse equilíbrio. Eu documentei, mandei o ofício pro Poder Executivo, tá errado, vocês precisam mostrar a memória de cálculo e tal, mas no final, por causa da pressão política, a gente acabou votando o projeto do jeito que estava. Então, assim, fiz a minha parte, documentei, registrei, enviei o ofício pro Poder Executivo e mandei. Mas, tecnicamente, se a gente for ver tecnicamente, tá errado, deveria ter o estudo de impacto orçamentário. Mas daí, do outro lado, você tem lá 5 mil servidores doidos para receber esse dinheiro, a folha para fechar. E aí eu ia segurar, matar no peito. Mas você sentiu que veio muito em cima de propósito? Veio muito em cima, com certeza. A prefeita anunciou em janeiro. E aí criou uma expectativa muito grande em cima disso. Porque o pessoal, muitos servidores, conta ali os centavos para fechar o mês. A maior parte dos servidores ganha pouco. A gente tem os servidores que ganham bem, mas a maior parte ganha pouco. E aí ela demorou, acho que 45 dias para mandar o projeto para a Câmara. Aí o projeto chegou numa sessão, numa segunda, a gente já votou na segunda seguinte. Certo. Exatamente por causa disso, porque daí já veio com essa pressão. Se vocês não votarem nessa sessão, vai ficar só para a folha na folha seguinte. E aí é isso, é esse equilíbrio, entendeu? Entre o técnico correto e o político, a gente tenta sempre manter o equilíbrio. Eu imagino, não deve ser uma situação muito fácil. Não dá para ser só político, não dá para ser só técnico. Não dá. Mas, para pensar ali numa parte de rede social, reeleição e tudo mais, tem que ser político, né? Tem. Eu acho que a eleição, ela é um retrato da sociedade. Não é o político que vai ditar o rumo da sociedade. É a sociedade que dita o rumo do político. Sim. E eu acho que quem ganha a eleição é aquele que tem
o maior tato de sentir para onde está indo a maré da sociedade, quais são os anseios, quais são as preocupações, onde estão os gargalos, e é isso que a gente tentar fazer essa leitura. Tanto que eu falo que eu não sou vereador de pauta. Eu, lógico, pela minha história, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, da minha namorada, a educação é uma pauta central. Sim. Sempre foi e sempre vai ser. Mas, assim, eu não me considero um vereador da educação. Eu atuo na saúde, eu atuo na fiscalização de obra, eu atuo em várias áreas. Mas você acha certo esse vereador de tal etapa? Tipo assim, tem uns vereadores que até ganham, por exemplo, causa eu animal. venho da saúde. Não, eu vim da saúde, sou da saúde, vim aqui para defender a saúde, tudo bem. Mas você acha certo esse vereador só daquilo ali? Tipo, não é um trabalho geral? Não, é um trabalho geral, só que eu acho importante ter, porque a gente não consegue estar em todas as frontes. Legal. Aí acaba entre vocês, falando assim, cada um cuida de um pouco ou não? Tipo, eu acho que vai meio que acontecendo. Vai acontecendo, vai por exemplo, a gente tem, a educação, a gente tá falando de educação. Tem todo um universo que é da educação neurodivergente, que é para as crianças com autismo, as crianças com uma série de neurodivergências. Sim. E a gente tem, por exemplo, o vereador Fernando Kiko, que tem atuado bastante nessa área. Então, legal. Assim, é uma questão que eu também não... Eu sei que ele está fazendo um bom trabalho, eu sei que ele está acompanhando a questão dos deficientes físicos, a questão dos deficientes visuais, fez o projeto do banco de óculos agora. Aí, como eu sei que ele está atuando naquela área, eu me sinto um pouco mais à vontade para poder atuar em outras. Porque eu sei que a causa está numa boa mão, está sendo bem representada. Então, assim, a gente vai fazendo um bate-bola, entendeu? Quando ele precisa, eu vou lá e ajudo. A gente precisa discutir uma lei, a gente discute junto. Mas, assim, eu acho interessante essa questão, porque quanto mais afinidade você tiver com uma área, mais qualidade vai ser ter o seu trabalho. Sim. E aí esse negócio de achar que a gente vai conseguir tudo, eu acho que é meio que humanamente impossível, porque é muita coisa. E aí quando você tem o vereador, ele acaba vendo meio que a referência, o vereador da causa animal, o vereador... Eu acho que é bom, sim, lógico, sem negligenciar o resto. Mas eu vejo essa especialização. A gente pode falar que o Fernando Circa, ele é o vereador de buscar o problema? O vereador de buscar onde tá as buchas ou não? O vereador do enfrentamento. Do enfrentamento? Eu acho que sim, Se eu quiser saber onde tá tendo problema na cidade, eu vou no teu perfil? Pode chegar lá que vai saber o que tá acontecendo. Você, como eu disse, mudei pra cá faz pouco tempo, né? Faz 3 anos. Mas uma boa parte do que acontece de problema na cidade é no teu perfil que eu vejo. Então, é uma opção do nosso mandato de ser esse cara que tira a sujeira debaixo do tapete. Tua pauta é fiscalizar. Exatamente. Então, vamos falar que tua pauta seria fiscalizar? Exatamente, eu acho. Eu acho que tem a da educação, áreas, tem tudo tal, e tem a da fiscalizar, que não é muita gente que tem coragem para fazer isso. Exatamente, eu até ia comentar isso. Na última eleição para deputado, nosso slogan foi coragem, não foi agora, na eleição para vereador, eu acho, coragem para mudar. Que foi exatamente isso que a gente tentou trazer, porque não basta você ter o lado técnico. Para entrar em certas divididas e fiscalizar certas coisas, você tem que ter coragem, porque assim... que nem a gente abre uma CPI, eu falei que a gente sempre sabe como começa e nunca sabe como termina. E quando você abre uma CPI, você tem que se mergulhar naquilo. Não dá pra você ficar só no superficial. E aí é isso, tá? Eu, o vereador Timbo, o gordinho da farmácia, mergulhado nisso. A gente tem toda semana reuniões e reuniões pra analisar documento. Amanhã cedo mesmo, às 9, a gente já tem reunião de CPI pra deliberar. Vamos começar as oitivas. Então, assim, tem que ter disposição. Sim. Então, a pauta que você defende é de fiscalizar, vamos falar assim. Eu acho que é a minha principal pauta. Eu acho que tem que ter coragem. Eu acho que essa é a pauta que a pessoa tem que ter coragem. Porque é uma pauta de enfrentamento. Né? A pauta... Eu acho que quem acolhe essa pauta, ela acolhe uma pauta que fala assim, eu não tenho o meu prefeito favorito, eu não tenho nada. Pode ser o meu prefeito tá do meu lado, que eu vou fiscalizar e vou mostrar o que está acontecendo. Sim. Eu acho que é uma pauta de coragem mesmo, porque acaba perdendo muitos amigos e fazendo muitos inimigos, né? Com certeza. Eu brinco com a minha namorada que se alguém matar ela vai ter que puxar uma lista com 50 nomes. Quem será que poderia ser? Já puxa aquela carta de metro. Nota fiscal. Aquela carta de metro, desenrola. É mais ou menos assim, porque é isso, tá na vida pública, tá sujeito a essas inimizades, tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama, e faz parte, é o jogo, não tem como fugir disso. Você pegou praticamente dois prefeitos ali, né, dois comandos diferentes, e eu vejo que você sempre esteve à frente de fiscalizar esses dois prefeitos da mesma forma, sem diferenciação nenhuma, né.
Qual a dificuldade disso? Em ser um vereador que está ali fiscalizando e que está te batendo de frente, mostrando os erros e tudo mais. Cara, a dificuldade é porque funciona assim. O vereador não tem poder para fazer nada. Você precisa trocar um poste, você precisa colocar uma faixa elevada, você precisa... Demanda do dia a dia, capinar um lote, você precisa trocar uma lâmpada. Tem uma fase também de vereadores que iam capinar o lote pros outros também, né? Tipo, capinar... Não sei se aqui teve, mas eu vi muita cidade, tipo... Tampar buraco agora tá na buraco, moda. Capinar marginal de marginal. Então, é isso que o povo espera da gente. Se bobear, daqui a pouco tá todo mundo com uma roçadeira nas costas. Teve uma época lá na minha cidade, lá no Porque o vereador... que o povo começou lá a capinar. Falei, nossa, coisa linda. Falei, não vai durar um ano. Durou 6 meses. Porque o vereador, ele não tem poder pra fazer essas coisas. Aí o que acontece? Quando você é um vereador que bate, que se opõe, que se posiciona, você é retalhado nesse sentido. Então, assim, muitas vezes eu falo, pede pra outro vereador que a chance de conseguir é maior. Se eu pedir, às vezes não vai conseguir. Não vai passar. Não vai passar. Acaba realmente isso acontecendo acontece, é natural. Até por uma questão de afinidade mesmo. O vereador que está próximo do secretário, com certeza o secretário vai atender primeiro do que o vereador que está no embate. Sim. Então, assim, nos dois mandatos, tanto lá quanto aqui, a gente percebe um pouco isso, que as coisas atravancam um pouco mais. Mas eu tenho tranquilidade porque eu sei que quem votou em mim lá atrás sabe dessas limitações devido à minha atuação e respeita a minha atuação. Acho que foi isso que me trouxe de volta à Câmara e é por isso que eu sigo essa linha, porque se eu for abrir mão de fiscalizar, abrir mão de pontuar algumas coisas que eu considero que precisam ser pontuadas para conseguir capinar um lote, para conseguir fazer uma calçada, trocar uma lâmpada, eu sinto que é como se eu estivesse fazendo um jogo não republicano. Sim. Eu respeito todo mundo que topa fazer esse tipo de negociação, é natural da política, mas eu acho que o meu perfil é um pouco diferente. Sim, legal. Uma palavra para a atual gestão de Assis. Desorganização. O maior elefante branco da cidade hoje. Hospital Regional de Assis. Fiscalizar é? Imprescindível. Quem tem medo do circo? Quem faz coisa errada. Sabia que essa resposta tinha certeza que ia falar. Cirque, dentro de tudo que você falou, dentro da política presente, a política anterior, tudo mais, no final, você vê um crescimento para Assis? O que você vê? Como você vê que Assis está andando? Cara, eu sou apaixonado por Assis. Eu tento convencer todos meus amigos a vir pra cá. Meus amigos de São Paulo, de São José dos Campos, que estão espalhados no Brasil afora. Eu tento convencer todo mundo a vir pra cá e sou daqueles insistentes. Minha mãe eu tô tentando, mas tá difícil. Que eu acho, cara, que a gente tem muito potencial e não é pouco. Assis, eu faço um recorte dos anos 80 pra cá. Assis perdeu um ciclo muito importante, que foi o ciclo do chão de fábrica mesmo. Da parte industrial. A gente perdeu esse ciclo. A gente foi uma cidade que cresceu aos entornos da ferrovia, principalmente em torno do serviço público, banco, correio, a FEPASA. Foi isso que trouxe o desenvolvimento da cidade no começo. E como a gente tem uma característica regional, a gente é referência para todas as cidades aqui do Vale do Paranapanema, a gente acabou se especializando como uma cidade de comércio e serviço. E eu vejo que de lá para cá, as poucas indústrias que a gente conseguiu não tiveram o resultado em geração de emprego, em investimento, até por conta das dificuldades que o município teve de investir no distrito industrial. Mas eu vejo que esse caminho que muitas vezes a gente vê o senso comum falar, é um caminho que vai ser difícil de ser trilhado. Porque nos anos 80 a indústria representava 30% do PIB. Hoje ela representa 7, 6. Então assim, é cada vez mais difícil a gente gerar empregos na parte da indústria. E aí, olhando para o futuro de Assis, eu só vejo um caminho. Uma cidade do turismo, do ecoturismo, aproveitar os hortos, as potencialidades que a gente tem natural. Uma capital da tecnologia da informação. Seu Zeca Santilli, nos anos 80, trouxe a Unesp e fundou a FEMA. Lá nos anos 80, olha que cara visionário. Ele já pensava na necessidade de você informatizar tudo a prefeitura. Foi assim que ele fundou, como um dos primeiros cursos, o curso de informática na FEMA. E eu vejo, nesse mundo cada vez mais conectado, da internet das coisas, 6G já estamos discutindo, inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, todos esses processos,
eu vejo uma real possibilidade da gente construir uma espécie de Vale do Silício do interior paulista. Um lugar em que a gente produza conhecimento, em que a gente tenha apoio das universidades. Assis, assim, é uma cidade que tem a Unesp, tem a FATEC, tem a Unip, tem a FEMA, é um polo do conhecimento, e eu acho que a gente tem que trazer a Assis para esse lado. Não tem como a gente discutir a Assis do futuro sem discutir essas pautas, sem discutir a ferrovia que a gente precisa trazer pra gente, fazer uma ciclovia, colocar um VLT. Quem sabe a gente não entra até nesse mercado de crédito de carbono, a gente não consegue vender a Assis como uma cidade sustentável pro mundo. Então eu acho que a gente tem muito campo para conseguir crescer, só que a gente tá que nem uma barata tonta, sem encontrar a nossa vocação. Muita gente acredita ainda nessa parte da indústria, que eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que investir. Aprovamos lá a votação do Distrito Industrial para pavimentação completa. Mas você não acha que vai dar um pouco o time já? Exatamente. Eu acho que agora, por exemplo, a gente tem boa parte da nossa economia no comércio. A gente vê o fenômeno que é a Shopee, que é o e-commerce, que é as coisas, a gente vê que pro futuro tende a estrangular mais. Então a gente precisa buscar outros caminhos. E a gente tem também a indústria criativa, cara. A indústria criativa, a gente tem aqui em Assis a cooperativa de cinema, a Oeste, sim, que movimenta milhões de reais através da produção de filmes, remunerando artista, remunerando gente para fazer todo o trabalho que envolve, né, bastidor, composição de cenário, atores, atrizes, que gera toda uma economia, que vem recurso, que faz a diferença, que vende Assis pro mundo. A gente viu aí filmes produzidos aqui em Assis, ganhando festival internacional, sendo exibido mundo afora. Então eu acho que a gente precisa voltar os nossos olhos para esse tipo de economia. Para a economia que eu vejo que é a economia do futuro, que é a economia do verde, da tecnologia da informação. Eu acho que a tecnologia criativa. da informação é o principal delas, cara. A gente tem a FEMA hoje aqui, que, cara, forma muitos programadores, que a gente a Zebra, né, ela é contabilidade, marketing e sistemas. A gente está na parte de desenvolver sistemas também. E estamos desenvolvendo sistema e tudo mais. E eu acho que, e aí quando a gente pede ali um estagiário, cara, que chega de currículo, porque tem a área, né, tem a faculdade, mas não tem a área aqui, não tem um investimento. Exatamente. Eu falo que eu quero que a Zebra vire a Google de Assis. Essa é a nossa ideia, a gente está num projeto embrionário ainda. Mas se depender da gente, eu acho que é isso que a gente tem que fomentar. Eu falo verdade pra você, eu já falei isso muito, eu acho que daí todo mundo que entra aqui, isso é que a gente fala no nosso onboarding de funcionário, que a Zebra vai ser o Google de Assis, porque a gente quer levar tanto a contabilidade, o marketing, realmente, e a parte de TI, de desenvolvimento, para empresas, entendeu? A gente quer servir as empresas, a gente é um ecossistema que quer servir empresas. E, cara, além das empresas, tem um aspecto fundamental que é o setor público. A gente tem a FEMA, que é uma das poucas fundações educacionais municipais, que é um fenômeno raro. Porque assim, a FEMA ela veio antes de 88, então ela entrou na exceção de ser fundação pública e poder cobrar mensalidade. Então ela é autossustentável, não tem um real do Poder Executivo lá dentro no orçamento. Tudo que ela gera é o que ela gasta. Sim, e acabou. E aí a FEMA ela foi perdendo a conexão com o Poder Executivo. Hoje eles caminham em lados praticamente opostos, independentes. Não estou falando que eles estão contra o outro, mas que não tem integração. Sim. E o que acontece hoje? Hoje a prefeitura paga software a rodo. O sistema fiscal, contábil é terceirizado. O sistema de transparência é terceirizado. O DemandaNet, que é o sistema da educação, de demandas e tudo mais, pedagógico, é terceirizado. A gente tem uma série de sistemas e tem umas coisas que eu não consigo entender, cara. Por exemplo, se você sair daqui e passar ali no PA da Maria Isabel, tudo município. Você vai lá, vai passar pelo médico, ele vai fazer um exame, vai colocar no seu prontuário. Daqui a pouco você passa mal de novo e vai para a UPA. O médico da UPA ele não tem acesso ao que você fez no PA da Maria Isabel. Por quê? Porque não tem integração. Não tem integração. Cada um sistema separado. Isso. Cada um sistema separado não conversa. Então, assim, chega a situação que essa falta de investimento em tecnologia da informação custa vida, cara. Porque o cara vai lá, já passou 1, 2, 3 vezes, chega lá na UPA, o médico tem que fazer o diagnóstico em 5 minutos de consulta, porque lá tem
uma rotatividade alta e ele tem que adivinhar tudo, porque ele não tem os seus exames, ele não tem o seu histórico. O que o cara fez, o que aconteceu. E, cara, nessas situações, muitas vezes o histórico familiar fala tudo. Muitas vezes os exames que o cara fez no passado já é uma doença que ele está tratando. A gente sabe como a população é negligente com a própria saúde, muitas vezes omite. Então, assim, é umas coisas que não dá para entender. Pra você ter uma ideia, a gente estava numa reunião do Conselho Municipal de Saúde na semana passada e a gente estava falando sobre que eu tô com uma lei agora que está tramitando, está passando pelo Conselho e vai ser votada na Câmara, que dá transparência à fila do SUS. Então hoje, se você quiser saber quantos raios-x tem represado, quantos mamografia, quantos exames tem, a gente não consegue saber. É fechado. Então a gente está fazendo uma lei para obrigar a transparência a tudo isso. E os números são assustadores. A gente está vendo para trazer um recurso para a demanda de ultrassom transvaginal. No mês da saúde da mulher, é importante a gente trazer essas pautas. Sim. São 1.800 mulheres esperando ultrassom transvaginal em Assis. É um número muito expressivo. 1.800, cara. E aí o que acontece? A gente vai lá e terceiriza, em boa parte dos casos, desses exames. Vai lá para a clínica. A clínica tem que fazer 50 consultas no dia, dando um exemplo. De repente, vai 30 pessoas, 20 falta. As 20 que faltaram, o município tem que pagar. Por quê? Hoje, no município, se você está lá na sua unidade e pediu esse exame, a unidade vai ter que passar a mão no telefone e ligar para você. E muitas vezes esse ligar, você não atende ou não funciona e acabou, não tem um WhatsApp. Hoje você vai em qualquer consulta no particular... Chega uma mensagem, não esqueça do teu exame hoje. Chega a mensagem um dia antes, no dia, uma semana antes, a secretária te liga. Então assim, se a gente tivesse um software nesse sentido, chega lá, apita. Você pode ir na consulta hoje, tal hora, se a pessoa clicou não, apita outros 3 celulares. O primeiro que... Cara, eu vou te falar, isso é tipo assim, é como se você precisa de um estagiário de TI para cada setor, você resolve todos esses problemas. Então... Não tô mentindo. Então, exatamente. Aqui a gente resolve, todos os nossos problemas a gente resolve com o pessoal de TI. E, no cara, sistema, alguma coisa, cara, dá pra fazer isso, faz isso. E, cara, pensar que a gente tem a FEMA. Sim, são coisas que muitos municípios não têm um privilégio desse. Exatamente, é onde eu falo que aqui a gente tem um tesouro ali que não está sendo usado. Exatamente, sabe? É a joia da coroa, cara. A FEMA tá indo pra 41 anos, ela faz esse ano, fez 40 anos no ano passado. E, cara, assim... não tem integração, sendo que é uma coisa só. A FEMA é município de Assis e o município de Assis é FEMA. Um pertence ao outro, um não existe sem o outro. E mesmo assim a gente não consegue usar. Mas aí você vê, tipo, a parte de medicina, se eu não me engano, já usam dentro dos UPAs, né? Da FEMA, né? Ah, como? Não entendi. A parte de medicina, por exemplo, eles já usam dentro dos UPAs, não tem? Sim. A parte de medicina, ela não a pega... medicina pega as policlínicas, anos, Isso, já é da prefeitura. Então, cara, isso é muito doido. Porque a FEMA, ela fornece, pra você ter uma ideia, na fisioterapia, falando de saúde, 20 mil consultas por ano, 20 mil atendimentos por ano. A prefeitura não paga R$1 pra FEMA. A FEMA faz isso pro município por causa do interesse social, é a nossa comunidade e tal. Na medicina, a mesma coisa. A gente tem todo um campo de estágio da FEMA. A FEMA reformou a Santa Casa. A FEMA investiu milhões na Santa Casa. Poderia fazer isso com outros cursos. Exatamente. Poderia levar essa mesma integração que tem para outros cursos. Exatamente, concordo plenamente. Direito. Mas daí, cara, a gente esbarra no aspecto político. ADS. Porque mesmo com tudo isso, o que foi visto? A FEMA ela passou por um processo difícil. Teve a pandemia, depois logo que começou a passar a pandemia veio a CPI. O pessoal demorou muito se segurando no cargo até finalmente entregar para que a FEMA pudesse andar com as próprias pernas. E aí, nesse tempo, o que aconteceu? A FEMA perdeu um pouco a capacidade de investimento. Porque em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, a FEMA não conseguiu continuar gastando tudo que ela entrava. Sim. E aí ela teve uma gordura. E aí o que aconteceu? Tem uma lei lá de 2008, 2007, do prefeito Ézio Espera, à época, que ele falou o seguinte: o recurso, a FEMA passava por dificuldade financeira, estava querendo trazer o curso de medicina e tal, e ele falou o seguinte, fez essa lei que fala que o recurso referente ao imposto de renda retido na fonte, ou seja, quando a FEMA vai pagar todos os seus professores, todos os seus profissionais, fica lá a alíquota do imposto de renda retido na fonte, que dá um valor que dava por volta de 5 milhões de reais. Só que é um dinheiro produzido dentro da FEMA que sempre ficou para a própria FEMA. Porque quanto mais a FEMA tiver professor, mais o dinheiro é uma coisa que se retroalimenta. Mas daí essa gestão não. Essa gestão falou, a gente quer esse dinheiro.
vocês não gastaram, a gente quer esse dinheiro. E tirou esses 5 milhões da FEMA. Aí estrangulou mais um pouco a capacidade de investimento. E eu cheguei até a intermediar umas reuniões para falar, não vamos tirar esses 5 milhões de reais, vamos transformar eles em outras coisas. Investimentos. Exato. Vamos pegar esses 5 milhões e falar, FEMA, você pode ficar com esses 5 milhões, embora a gente precise, mas eu quero que vocês dêem uma contrapartida. Eu preciso que vocês façam as análises laboratoriais referente às águas dos parques das águas, lá do Horto. Eu preciso que vocês me ajudem aqui com o TI, que vocês integrem esse sistema aqui. Começa com uma coisa pequena. Começa com processos básicos. Um problema aqui, tipo, o que dá pra fazer aqui? Exato, né? Monta um grupo põe e tal. Pra desenvolver, né? Exato, transforma esses 5 milhões em bolsa, entendeu? Mas assim, o interesse político foi pegar esses 5 milhões de reais, jogar lá na fonte 1 do Tesouro para pagar qualquer tipo de coisa. E aí a gente vê que a coisa, ao invés de convergir para um caminho, que todo mundo trabalha junto, promove a integração, traz novas soluções, vai fragmentando, sabe? Tipo, cada um no seu quadrado. Sim, tá bom. E aí, não tendo quem essa integração, né? pega esse prejuízo é a população, né? Que mais precisa. E os estudantes também, que sentem muita falta de mão de obra, de aprender aqui. E a gente tem os meninos do TI aí que, cara, gostam do que faz, porque você vê que é oportunidade, tá programando, alguém tá dando ali a oportunidade pra eles de programar e tal. E você vê muitos que não tem essa oportunidade por não ter onde ir. Você não poderia estar fazendo várias coisas aí dentro de uma área da saúde, igual você falou. Não, né? e numa dessa, isso eu acho que falta. A FEMA tem lá dentro o Hub, que é justamente uma iniciativa que é para ser uma espécie de incubadora desses projetos, Sim. que aí vira até royalties depois se a ideia fluir, que remunera a própria FEMA. E assim, é esse tipo de iniciativa que às vezes você acerta, cara. Às vezes uma coisa boba, como esse negócio que eu falei do agendamento das consultas, você emplaca um software. Mas o Hub é ligado à prefeitura, não? Não, é ligado à FEMA. A FEMA, sim, o Hub é ligado à FEMA. Mas não tem essa integração. Eu acho que aí o caso seria o caso de fazer uma nova estrutura que fosse dos dois. Eu acho. Tanto que isso tudo está em discussão, porque o que aconteceu? Quando a gente fez a CPI da FEMA, a gente descobriu que a FEMA, ela não, por mais que ela tivesse a natureza jurídica de fundação pública, de direito público, a estrutura de normas lá dentro, ela era típica de uma fundação privada. Porque uma fundação pública, ela tem leis que vai disciplinar tudo, como funciona, orçamento, quais setores existem, quais cargos existem e tal. Uma fundação pública uma fundação de direito privado, ela tem um estatuto social. E essa que é a diferença. A FEMA, ela funcionava por estatuto, funciona ainda por estatuto. Funciona. E aí, quando a gente descobriu isso, o promotor reuniu com esse prefeito e obrigou ele a fazer a lei. Porque como a FEMA faz parte da administração do executivo, ele é obrigado a fazer a lei e cuidar da FEMA. Aí, na época, ele chegou a propor um projeto, a FEMA discordou do projeto, que achava que prejudicava a FEMA. E aí, no final, a prefeita retirou esse projeto quando ela assumiu. E está até então tramitando lá internamente. A FEMA já enviou o projeto de lei da nova FEMA para o Executivo e vai enviar para a Câmara. E a gente espera que essa seja a resposta para essa integração. Sim. A gente anda ouvindo aí umas conversas de parceria público-privada, que venderia a FEMA para iniciativa privada. A gente não quer acreditar. A gente quer acreditar que vai caminhar nesse sentido. Eu comecei direito na FEMA aqui, eu sou apaixonado na FEMA, acho uma puta de uma faculdade, eu acho que são professores muito capacitados, eu gosto muito da FEMA, acho que a FEMA tem uma capacidade gigante de fazer muita coisa, entendeu? Eu acho que o método de ensino deles é excelente, professores excelentes, professores que merecem estar ali, então eu acho que se tivesse essa junção, realmente, assim, seria um estouro para Assis, cara. Eu acho também. É para isso que a gente vai lutar, pressionando lá, votando o projeto, analisando. Faça isso, porque ali eu sei que, cara, eu vejo as vontades dos alunos. Eu estudei ali, né? Vejo a vontade dos alunos, vejo a vontade dos professores de fazer aquilo dar um boom. Aquilo seria, tipo, uma junção dessa seria excelente mesmo. Eu acho, cara. E assim, é o que eu tava falando. Eu acho que a CIS não tem outro caminho. Senão a gente vai acabar estrangulado aqui no interior, isolado, que a gente já é meio isolado do resto do estado. E a gente vai acabar perdendo essas oportunidades. Se a gente quiser, a gente precisa ir para a tecnologia da informação, ecoturismo. Cara, imagina, uma ciclovia indo e voltando pela linha férrea. A gente pega o horto lá, monta um espaço para receber, para o pessoal acampar, que nem tem rancharia, um espaço para receber motorhome. Agora, esses campeonatos de ciclismo que são a gente coisas tem que são básicas, assim, que dão um boom muito grande, né? Exatamente. São pequenos movimentos que causam
grandes resultados. Exatamente. Que muitas vezes não tem um custo tão alto, né? Às vezes o custo é ínfimo perto do impacto. Então a gente eu acho que esse torce é o caminho, para continuar avançando. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que você faz um grande trabalho ali, levando isso, pelo que eu acompanho. Eu acho que já estouramos nosso tempo. Tem pergunta no Instagram dele. Tem pergunta no Instagram? Opa, isso é ótimo! Você não sabia essa? Já tinha impresso antes. Não, ela postou a hora que começou a gravar. Ela postou. Você quer mandar pra mim? Você quer... eu posso falar se você quiser repetir. Ótimo. Não, você fala direto aqui, de voz alta, e já vai dar a pergunta, não tem problema. Dá pra ouvir, né? A primeira pergunta é se você tem intenção de ir pra cima dessa administração. Eu acho que a gente já tá indo, né? Mesmo sem intenção, a gente tentou de todas as maneiras ajudar, apontar os caminhos, mas existem laços, alianças que eu acho que foram firmadas lá na eleição, a gente não estava junto, então a gente espera que com os apontamentos, com esses enfrentamentos, haja correções de rota, haja soluções para alguns problemas que a gente está enfrentando, e a gente espera poder caminhar junto, porque quando o Legislativo e o Executivo caminham junto, as coisas caminham, as coisas vão em diante. Mas o dever nosso é fazer os apontamentos que tem que ser feito e tensionar para jogar as coisas na direção certa. Perfeito. A outra é para você falar um pouco sobre a importância de um deputado vindo da nossa cidade. Isso eu acho que é essencial. Eu acho que parte desse isolamento de Assis vem por causa do isolamento político. A gente tem Marília com deputado, a gente tem Ourinhos com deputado, a gente tem Prudente com deputado. Assis não faz um deputado faz 20 anos. Assis ou essa região inteira do Vale? O Vale para a Paranapanema inteiro. Isso a gente vem ouvindo bastante aqui nos podcasts, que realmente o Vale está sendo um pouco mais... Eu acho que o dele pega. Que a gente tem ouvido bastante no podcast que o Vale está sendo... deveria ter um deputado ali que representasse, né? O Vale do Paranapanema tem mais de 150 mil habitantes. Acho que eleitores, habitantes chega a quase 200. E assim, tem potencial para fazer um deputado. A questão é que a região precisa se empoderar e entender isso, né? Que é necessário ter um deputado. Porque o deputado não é só o recurso, que é importante, mas não é tudo. Ele é a pressão política. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um deputado aqui, a gente não veria o regional no estado que está. O hospital regional hoje, você perguntou aquela hora do elefante branco, e eu trouxe ele, porque é realmente absurdo o que acontece por parte do governo do estado. A gente não tem ninguém para brigar pela gente. Os que vêm de fora brigam primeiro pela região deles. Se você for olhar os investimentos que foram feitos no hospital de Marília, como é que é o nome? Da faculdade lá da FAMEMA, a Santa Casa de Ourinhos, a região inteira recebeu muito mais recursos que a Assis. E boa parte é disso. O governador tem lá 30 deputados levando demanda e não tem ninguém com a bandeirinha da nossa região. Então, lógico que ele vai atender quem tem tá representação política, quem vai entregar voto na Assembleia Legislativa, quem vai compor com o governo lá na frente. Então, eu acho que assim, de todo esse processo, ter um deputado é essencial para que nossas pautas sejam ouvidas, para que a gente possa levantar o que está acontecendo com o hospital regional, porque, cara, as pessoas muitas vezes morrem na UPA à espera de um leito. A gente teve lá na semana passada, 3-4 dias esperando para conseguir ir para o hospital, porque a UPA, ela é uma unidade que a gente chama de pré-hospitalar. O negócio é você chegar lá, ser triado, se for o caso de internação, o certo é a ambulância já vir, já pegar e você já ir para o hospital, não é para ficar lá. Mas o que acontece não, como não tem vaga, o hospital regional, que tem o governo do estado aí como o gerente, quem gerencia o hospital, que tem bilhões e bilhões em caixa, não investe, o hospital regional sobrecarrega a Santa Casa e a conta aperta lá na UPA. Principalmente para mulheres grávidas e crianças e o pessoal mais velho, idoso, que é onde bate nas especialidades que faltam lá no regional. Sim. Que é a pediatria. A gente viu toda aquela polêmica que teve sobre o fechamento da UTI neonatal. A gente viu a questão da gravidez de risco no regional. A gente vê também a situação que passa as pessoas mais idosas. Então, enquanto a gente não tiver um poder político na região com influência no governo do estado, a gente pode trocar o governo que for, a gente vai continuar enfrentando os problemas. Foi assim com o PSDB, que ficou 20 anos e sucateou o hospital regional nesses 20 anos. Pra você ter uma ideia, eu não sei precisar os números
certinho. Mas quando o hospital regional começou, era tipo mais de 1.000 funcionários. Há pouco tempo atrás estava com menos de 300. Então assim, o pessoal foi aposentando e não houve renovação. E com isso foi fechando salas inteiras, leitos inteiros foram fechando. E dá esse gargalo que a gente tá vendo. A gente teve no podcast anterior aqui o Zé se lançando a deputado. Votaria? Ah, é difícil porque a gente entra no entrave político em detrimento da questão regional. O Zé deve vir candidato a deputado federal. Eu acho que é sonhar um pouco demais. Eu acho que o certo é a gente construir uma candidatura para deputado estadual que tem mais Mas mesmo para federal quanto reais. estadual, você concorda que tendo alguém que está ali, que representante da cidade, não seria um pouco contra falar a gente precisa de um deputado, não votar nele, seria andar Não, contra? eu acho que é fundamental que a população faça a sua escolha e que vote em candidatos da terra. Eu acho isso importante. Mas eu, pessoalmente, devido a tudo que a gente já passou, a tudo que eu já conheci, eu tive no PDT junto com o Zé Fernandes, eu não votaria. Mas assim, entendo a população, eu acho que quanto mais voto a região tiver, mais legitimidade, mais força a gente vai ter. Mas eu acho que a candidatura federal no momento é um erro. Eu acho que a gente precisa de uma candidatura a deputado estadual com chances reais e concretas de alçar a LESP, porque sentado na cadeira a gente consegue dar essa visibilidade toda para a região. Agora, ser candidato por ser, a gente viu o Quinteiro foi candidato, foi muito bem votado, não resultou com resultado prático nenhum para a cidade. Então, assim, acho que não basta ser candidato, não basta ser bem votado. Tem que vir para brigar, tem que vir para eleger. Beleza. Mais perguntas? São essas? Fechou, gente. Acho que é isso. Quanto tempo deu aí? 75 minutos. Ó, Foi 1h20. eu falo pra cacete. Não, aqui tá dando em média isso aí. Ai, tem difícil quem passa e também. Eu gosto de que o papo vai longe, acho que a conversa é isso mesmo. Acho que estou aqui para conhecer vocês, conhecer a opinião de cada um. A Zebra é um podcast independente, recursos nossos, tudo isso aqui é recurso nosso. A gente não tem patrocínio nenhum, não tem, eu deixo isso bem claro, não temos lado político nenhum. A gente chama realmente os vereadores que aceitaram os convites, às vezes por ser do povo, por querer estar aqui para falar. Então os vereadores que realmente que apareceram aqui, que aceitaram, que responderam a gente, e aquele que quiser participar também pode ficar à vontade. A gente gosta de ouvir todos os lados. A gente não tem lado nenhum. Eu falo até brinco, foi até depois, mas eu não voto em Assis, então por isso que é uma delícia ouvir, porque eu quero ouvir todos os lados, quero ouvir quero ouvir as ideias de todo mundo, o que cada um tem, porque o que eu vejo que cada um tem aqui, eu acho que a cidade tem tudo a estourar, entendeu? São vereadores com vontade, pessoas com vontade. Então, para mim é uma honra trazer vocês aqui, ouvir um pouco sobre a cidade, ouvir um pouco sobre a administração, ouvir um pouco como funciona a política por trás, como é a vida de um político, né? E trazer também, com essa pauta mais administrativa, como é administrar a vida, como é que as pessoas tomam a decisão de seguir aquele caminho dentro da vida, dentro da história dela. Então, eu acho que é um prazer receber vocês aqui. Fico de portas abertas para quando você quiser voltar. Fico de portas abertas para qualquer vereador que quiser aparecer. Vamos fazer até um comunicado geral depois para vir todos para a gente ver. Mas eu acho importante, porque acho que a CIS carece desses espaços também. É importante estar dando agradeço a oportunidade, o espaço e a gente agradece ter vindo, igual eu falei. São vereadores que quiseram estar aqui, que a gente chamou e que às vezes pela humildade, por ter carinho com o povo, realmente aparece. Então, muito obrigado por ter vindo. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Espero que você tenha uma longa vida política, que seus ideais, seu pensamento, sua inteligência ultrapasse aí muita história política, porque eu acho que você fala com vontade, você fala com entendimento, e é muito bom ver isso lá dentro da política. Obrigado. Beleza? Tamo junto. Fernando, muito obrigado por ter vindo. Mais um episódio do ZebraCast. Até a próxima. Tchau.